Você acredita em Deus? Eu não. Deus não existe. Eu não acredito em Deus. Eu sinto Deus. Deus não é uma coisa que existe. Deus é todas as coisas. Eu sou Deus. Você é Deus. Deus é uma parte de todos nós. Deus é uma parte de todas as coisas que existem. O meu corpo, o seu corpo, são uma extensão de Deus. Para de procurar fora o que você já tem dentro de você. Quem precisa procurar fora é porque não tem Deus aqui dentro. Quando você precisa acreditar em Deus, acreditar em algo que está fora de você, em algo externo, é porque verdadeiramente Deus não está dentro de você. Você não está sentindo Deus. Você é uma parte de Deus. Não tem como sequer você existir se você não fizesse parte do corpo infinito de Deus, desse corpo universal. Eu não preciso acreditar em Deus. Eu preciso sentir Deus. E se eu sinto Deus, e eu sei que tanto o meu corpo, quanto o seu corpo, quanto de um animal, de uma planta, seja o que for, são parte do mesmo corpo, que é o corpo de Deus, automaticamente eu tenho amor e compaixão para compartilhar com todos os seres que estão presentes e vivendo aqui na Terra, porque todos nós somos um só, todos nós formamos o corpo de Deus. E se eu te vejo como parte de mim, olha que maravilhoso seria se todas as pessoas tivessem essa consciência. E o quão incapaz eu me tornaria, ou nós nos tornaríamos, de fazer mal, de ser nocivo a alguém, ou até mesmo ao planeta, à natureza. O nome disso é consciência. E ter essa consciência que nós perdemos faria toda a diferença na nossa vida e dos nossos semelhantes, porque a gente saberia exatamente quem a gente é, né? O que a gente é, por que a gente está aqui. E a partir dessa consciência, só viver praticando o bem comum para as pessoas, para os animais, para a natureza no geral. Mas se a gente tivesse essa consciência, o quão cuidadoso a gente seria. A gente é tão preocupado com a gente mesmo, né? Com se alguém vai nos ferir, com os traumas que a gente acumulou durante a vida, né? Traumas causados por outras pessoas, às vezes até pela gente mesmo, né? Pelas situações desse mundo caótico em que a gente vive, não é? Mas imagina, se a gente fosse tão cuidadoso com o outro, né, com a natureza, da mesma maneira que a gente é com a gente, não seria maravilhoso, né? Acho que a sociedade se tornaria algo perfeito, porque criaríamos uma corrente do bem, né? Uma corrente de boas ações, uma corrente de amor, uma corrente de consciência superior, uma corrente espiritual muito poderosa. Quando a gente diz, eu acredito em Deus, a gente está acreditando que existe em algum lugar, né, ou pode existir algo desconhecido que a gente não tem intimidade, que a gente nunca viu, não sabe o que é. Eu acredito que exista em algum lugar, de alguma maneira. Acreditar é uma coisa tão distante, né? Mas basta eu fazer uma pequena imersão num momento de silêncio, né? De autoconhecimento, que eu posso não acreditar e sim sentir. Dentro de mim, é só fazer uma pequena imersão dentro de mim e eu passo a sentir Deus e não a acreditar em Deus, né? Acreditar em Deus quando eu morrer ou para uma outra vida e lá eu vou ver a Deus, vou conhecer a Deus. Isso é tão vago, né?
a verdadeira, ou de repente eu vou conseguir a vida eterna, que é o que muitas religiões prometem, pregam e tal, mas por que a vida eterna tem que ser só depois que eu morrer? Por que a vida eterna não pode ser agora? Por quê? Por que não? Por que não pode começar agora? Por que já não começou a vida eterna? Isso aqui que a gente está vivendo agora já é a vida eterna. Porque a vida é eterna. Não interessa se você está nessa vida ou na próxima. A vida em si, a existência em si é eterna. Independente do local do universo que você esteja materializado agora e na forma em que você esteja materializado agora, né? Então, por que esperar morrer? Por que esperar para amanhã? Por que não viver a vida eterna agora? Por que não sentir Deus agora? Por que não sentir a presença de Deus no ar que você respira? Por que não sentir a presença de Deus, cara? Nessas coisas que você está vendo aqui agora, você está enxergando, você está falando, isso em si já é um milagre. E só essas coisas que eu citei aqui agora, elas já são coisas ultra sofisticadas, né? Imagina a complexidade de proporcionar tudo isso, eu poder estar aqui agora, falando, respirando, né? Me movendo, me comunicando com vocês. Quem disponibilizou esse ar que eu estou respirando aqui agora para poder fazer o meu corpo funcionar e eu conseguir falar, conseguir me mover, conseguir enxergar, né? Quem foi que projetou esse corpo aqui, que colocou esses olhos aqui, essa boca? Quem foi? E poder estar experimentando esses superpoderes agora, isso é uma bênção muito grande. Então eu não preciso procurar Deus fora de mim, porque Ele está dentro de mim. Quando eu preciso sair para fora, eu acredito, eu vou para um lugar sagrado, que lá eu vou me conectar com Deus e tal. Cara, não, o lugar sagrado é dentro de você. Você é o templo, não é fora, é dentro de você. Enquanto você não descobrir que o templo é dentro de você, é porque você ainda não adquiriu essa consciência divina, do divino, né? E o divino, ele está dentro de você. Deus mora dentro de você. Dentro de cada célula sua tem a assinatura dele e a sua expressão, né? Então, é por isso que Jesus Cristo diz, né, que vós sois igreja, né? Vós sois parte do corpo de Deus, né? Que o Espírito Santo, ele é um corpo universal e todos nós fazemos parte dele. No fundo, ele está dizendo isso que eu acabei de falar, e isso é tão maravilhoso ter essa consciência. Só que as pessoas procuram Deus fora, procuram o Espírito Santo fora, é sempre fora, nunca é algo que elas sentem que está dentro delas, que faz parte da vida delas, nos mínimos detalhes, no cotidiano, né? E é claro que toda essa ignorância sobre o que é Deus, né? Sobre a gente ser parte do corpo de Deus e ter essa consciência, só de você ter essa consciência já muda tudo, na sua forma de lidar com o outro e de lidar com o mundo, né? Mas as pessoas são tão ignorantes nesse sentido que elas sempre estão procurando algo externo para tentar completar, preencher esse vazio que elas têm de não ter a consciência do que verdadeiramente é Deus. Então elas precisam buscar fora, precisam buscar essa referência em outras pessoas. A gente também está muito desconectado da natureza, então as pessoas sempre têm a referência de que para buscar Deus elas precisam estar em um prédio, em uma igreja, em uma congregação ali, alguma reunião de pessoas ali nesse sentido, e ali tem o seu mestre, enfim, que é a sua referência de Deus. Mas a nossa referência de Deus, na verdade, ela é interna, né? E ela é o todo, é a natureza da qual a gente foi desconectado quase que totalmente. Mas quando a gente está na natureza, cara, quem é acostumado a fazer isso, gosta ou já fez isso,
nos mínimos detalhes, o tempo inteiro você enxerga Deus. Dentro de você e também no mundo externo ali. Quando você está na frente de uma cachoeira, quando você entra num rio, ou só de estar olhando para aquela paisagem maravilhosa, aquela serra, né? Aquele silêncio, barulho só da mata, só dos animais, que é a conexão mais forte com Deus, né? E a verdade é que a gente não pratica essas coisas, né? A gente está sempre... Eu não, tá? Eu tô sempre buscando essas coisas, mas a gente, como sociedade, a gente está tão atrasado e acha que está evoluído que a nossa vida, cara, na nossa vida tem muito pouco de natureza. Primeiro, o que a gente come, né? Os lugares que a gente vai, né? Na cidade. Cara, tá em casa, vai pro escritório, vai trabalhar numa fábrica, trânsito, aí vai se divertir, vai pro shopping, vai pro cinema. Cara, onde que tem natureza nisso aí, né? Não tem. Ou seja, a gente perdeu a nossa conexão, o nosso GPS, e aí a gente pega Deus e transforma numa coisa totalmente artificial, uma invenção ali da sociedade, da cultura local aonde a gente vive, que foi construída aí ao longo dos séculos, e perdemos totalmente a referência interna de sentir Deus, porque para sentir Deus você tem que estar relaxado, você tem que estar em paz, com paz de espírito, seu corpo tem que estar limpo, né? Você precisa ter uma boa alimentação, você precisa estar cercado de pessoas que são positivas, e você precisa ter tempo para parar, para sentir. E o tempo é uma coisa que nos foi roubada, né? As pessoas não têm mais tempo para nada, que dirá para parar para sentir Deus. Não rola essa parada, né? É sempre correndo, é sempre tentando abraçar o mundo com as pernas, e esquecemos de fazer o simples, esquecemos de fazer o dever de casa, esquecemos de degustar a vida na sua parte mais gostosa. E para degustar as coisas mais gostosas da vida você precisa de tempo, né? De tempo, de paz, o que é totalmente o oposto desse mundo caótico, e com sobrecarga de informações de péssima qualidade que a gente vive agora, né? Então, eu não acredito em Deus, eu sinto Deus, eu tenho tempo para sentir Deus, eu tenho consciência para sentir Deus e saber que Ele está aqui o tempo inteiro dentro de mim, no que eu respiro, no que eu falo, no que eu penso. E quando eu tenho a consciência disso, eu me torno cada vez mais limpo e cada vez mais um ser consciente de quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, e é isso, eu vou vivendo com essa consciência da maneira mais leve possível, sentindo Deus o tempo inteiro. Eu finalizo dizendo hoje que eu sou Deus, você é Deus, tudo é Deus. Sejam bem-vindos ao meu canal, tenham uma excelente semana e Deus abençoe a todos vocês.